Pessoal, agora a gente vai começar a nossa aula de histologia básica, ok? Essa aula é a transição entre o estudo da célula, que a gente fez com a citologia, né, nas aulas passadas, introduzimos a questão da embriologia. Então, quem não viu a aula de embriologia, é muito importante ver a aula de êmbrio para entender a origem desses tecidos que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? E essa aula de hoje é muito importante e imprescindível para que vocês entendam as próximas aulas sobre os sistemas de órgãos do nosso corpo. Então, aproveitem bem essa aula, tirem dúvidas, é uma aula bem extensa, mas ela está bastante completa e com certeza eu acho que vocês vão gostar, principalmente quem é da área da saúde aí, quem quer a área de biológicas, é uma aula bem interessante. Ok, gente? Então tá. A histologia, gente, é nada mais e nada menos que estudar os tecidos e as suas funções, tá? A gente falou na aula passada e na aula retrasada que os tecidos, né, são um conjunto de células. É meio que a célula, o tecido é o conjunto de células e os órgãos é o conjunto de tecidos, né? Então a célula é a unidade básica fundamental e os tecidos são os que vão formar os órgãos, revestir o nosso corpo, apresenta várias funções no nosso organismo, tá bom? E nessa aula, gente, a gente vai estudar 4 grupos de tecidos. O primeiro é o tecido epitelial, o segundo é o tecido conjuntivo, que a gente vai abordar nessa aula, e o tecido muscular e o nervoso a gente vai abordar mais para frente, em conjunto com o sistema circulatório. A gente vai mandar essa aula de tecido muscular antes de abordar o sistema circulatório. E o tecido nervoso a gente vai mandar antes do sistema nervoso. Por que a gente vai mandar essas duas aulas próximos dos sistemas? Para vocês poderem fazer uma correlação melhor com esses tecidos específicos, tá? E não esquecerem na hora de estudar, porque a função deles está muito ligada à função dos órgãos do sistema nervoso, do sistema locomotor e circulatório, tá bom? Então vamos avançar começando pelo tecido epitelial, tá bom, gente? Então, os tecidos epiteliais, vocês já devem ouvido falar os epitélios, né? Que desenvolvem várias funções no organismo. A primeira delas é proteção e revestimento, como a gente pode mencionar, exemplificar, a nossa pele é um tipo de epitélio, tá? Absorção e secreção de substâncias, como por exemplo o nosso epitélio intestinal, né, que reveste a parte interna do intestino, e percepção de substâncias. Os epitélios são classificados em revestimentos e epitélio de glandulares, ou seja, a gente tem 2 tipos de classificação. Os epitélios que vão fazer a função de revestir o corpo, tanto a superfície externa, como a pele, como as cavidades internas, como o epitélio intestinal, o epitélio estomacal, tá bom? E um outro tipo de epitélio especializado, que são os epitélios glandulares, que vão formar as glândulas sudoríparas, tá bom? As glândulas sebáceas, e entre outros. Começando então pelo epitélio de revestimento. E aí a gente tem que se atentar para muitas coisas que vão diferenciar os tecidos epiteliais dos tecidos conjuntivos mais para frente, ok? Bom, o epitélio de revestimento são epitélios especializados no revestimento do corpo, tanto externamente como internamente, beleza? Então foi o que a gente mencionou na questão da pele e do intestino. E aí a gente tem exemplos, a epiderme, o endotélio. O endotélio, gente, é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, ok? Bom, agora eu botei 2 características aí muito importantes para vocês se atentarem. As células dos epitélios estão perfeitamente ajustadas e unidas, com pouca matriz celular, extracelular. Muito importante isso, gente. O que é matriz extracelular? É todas as substâncias que estão entre as células, tá bom? Ou seja, está fora da célula e entre elas. Os epitélios, tá? O tecido epitelial, ele tem pouca matriz extracelular, ou seja, as células estão muito unidas. Por exemplo, as células da pele,
elas estão muito unidas entre si, porque elas têm que fazer o papel de revestimento. Elas não podem deixar passar substâncias de fora, nem extravasar substâncias de dentro, ok? Então ela tem que ser um epitélio unido, ter pouca matriz extracelular para não ter esse intercâmbio de substâncias, ok? Nos tecidos epiteliais não há vasos sanguíneos, são nutridos por difusão de tecidos próximos. Bom, esse é um ponto muito importante também, tá? Vocês vão ver que tem um tecido especializado, tá? Que está em contato com os tecidos epiteliais, que ele vai fazer a função de nutrir os tecidos epiteliais. E como que ocorre essa nutrição? Ele está em contato, é um tecido adjacente aos tecidos epiteliais e ele tem vasos sanguíneos. Aí os nutrientes, os gases chegam a esse tecido e os nutrientes passam para o tecido epitelial por difusão, ok? Então é assim que o tecido epitelial é nutrido, tá? Ele não tem vasos sanguíneos próprios, mas os nutrientes, os gases, vêm por difusão dos tecidos adjacentes a ele, ok, gente? Então vamos lá estudar mais a fundo. Muito importante também a classificação dos tecidos epiteliais, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês que tem várias formas de classificar os tecidos epiteliais. Vamos lá. Primeira coisa é de acordo com o número de camadas, ok? Ele pode ser unistratificado, quando ele tem só uma camada, estratificado, quando ele tem mais de uma camada, ok? E o pseudoestratificado é quando ele tem uma camada, gente, mas só que as células dele, os núcleos estão em alturas diferentes, os núcleos das células, sabe? Então, tipo assim, ele tem uma camada, mas só que os núcleos da célula, uns núcleos estão para cima, outros núcleos estão para baixo. E aí quando você olha na lâmina, parece que são várias camadas, mas não são. É uma camada só, mas só que como os núcleos estão em altura diferente, parece que tem duas camadas. Aí ele é chamado de pseudoestratificado. Mas vai ter uma figura lá mais para frente que vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Bom, outro tipo de classificação é de acordo com com a forma das células. A gente tem o epitélio pavimentoso, tá bom? Que é como se fosse um pavimento mesmo. As células são bem finas, bem lisas, tá bom? Vocês vão ver uma figura mais para frente. Temos o epitélio cúbico, que as células têm formato de cubo, tá? Os prismáticos ou colunares, por exemplo, os epitélios intestinais, eles têm forma de um prisma, tá? De uma coluna. E o epitélio de transição, é quando ele apresenta uma forma, mas quando ele muda a conformação do tecido, a célula apresenta outra forma. Por exemplo, os nossos ureteres do rim, tá? Que tem onde passa a urina. Quando ele está vazio, os nossos ureteres, eles têm formato, as células deles têm formato cúbico, tá? Mas quando passa muita urina e eles se distendem para caber aquele tanto de urina que passa, né? Eles acabam ficando cheinhos e as células assumem um formato mais pavimentoso, mais fino, né? Então, é um epitélio de transição, ele passa do cúbico para o pavimentoso. E aqui, ó, o que eu falei para vocês. Por exemplo, vamos começar lá de cima, tá? Lá da esquerda, esquerda superior. Vamos lá, simples pavimentoso. Por que aquele epitélio ali é simples e pavimentoso? Simples ou estratificado é a mesma coisa, unistratificado, tá? Ele pode ser chamado de unistratificado ou simples, ok, gente? Tá, ele é simples ou unistratificado porque ele só tem uma camada. E por que ele é pavimentoso? Vocês estão vendo que as células são fininhas, como se fosse um pavimento, como se fosse um asfalto? Então, as células são pavimentosas, ok? São fininhas. Então, a gente chama esse epitélio de simples pavimentoso. Como exemplo de epitélio assim, é os epitélios do endotélio, que é o endotélio vascular, que reveste o interior dos vasos sanguíneos. Por que o endotélio é um simples pavimentoso? Porque entre os vasos sanguíneos tem que passar muitas substâncias, tá bom?
Vocês vão ver mais para frente das reações alérgicas que a gente tem de extensão dos vasos sanguíneos, que eles têm que passar com facilidade várias células como os macrófagos. Então, o endotélio reveste a camada interna dos vasos sanguíneos, ele é simples pavimentoso, tá bom? Logo em seguida, a gente tem um simples cúbico, olha aí, ó. As células de formato de quadrado e só tem uma camada. O outro é o simples cilíndrico ou colunar, prismático, ok? Olha aí, várias colunas. Os núcleos estão na mesma altura, tá vendo? Agora, olha para o de transição. Você tem células mais achatadas e aí, conforme vai passando, elas vão ficando cúbicas e depois elas passam a ficar colunares, ok? Outro exemplo, mais lá para baixo, aqui à esquerda, a gente tem um estratificado pavimentoso. Ou seja, são várias camadas de célula, tá? Várias camadas de células, em que todas elas são pavimentosas. Lógico, a mais de baixo, mais internamente, está com formato cúbico, né? Meio quadradinho. Mas todas as camadas de cima são consideradas o estratificado pavimentoso, ok? Bom, outro exemplo. Outro exemplo é o estratificado cúbico. Olha aí, são duas camadas de células, ou seja, ele não é único estratificado, ele não é simples, e as duas têm formatos cúbicos. Agora, essa aqui mais à direita, a gente tem um pseudo estratificado, tá, gente? Por que ele é pseudo-estratificado? Vocês estão vendo que são uma camada de célula só, né? Mas só que os núcleos estão em várias alturas. A gente tem os núcleos das células, algumas células estão mais acima, outras estão mais abaixo, tá? As células têm formato colunar, ou cilíndrico ou prismático, como eu falei anteriormente. Então, assim, você não sabe dizer que tem uma camada só, mas como os núcleos estão em alturas diferentes, ele é considerado pseudo-estratificado. Tá bom, gente? Você olha para o anterior, o estratificado cúbico, você vê duas camadas delimitadas certinhas. Esse pseudo-estratificado não. Tá bom, gente? Então, visualizem essa figura, qualquer dúvida, só perguntar. E aí, exemplificando para vocês como que cada epitélio é encontrado no corpo, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem as fossas nasais aí, traqueia, brônquios, que a gente vai ver lá no sistema respiratório. A gente tem os epitélios formados por uma camada de células, tá? Mas só que é um epitélio pseudo-estratificado, tá bom? Olha aí o pulmão formado por simples pavimentoso, os túbulos renais, como eu tinha falado para vocês, os ureteres. A gente tem o simples cúbico, tá bom, gente? A bexiga urinária, ó, olha aí como que ela é. É epitélio de estratificado de transição, por quê? Ela tá nesse formato cúbico aí, ó. Mas só que quando ela estende, o que acontece? Ela fica pavimentosa, tá? Porque ela precisa caber mais urina. Tanto ela como nos ureteres acontece isso. O estômago também, simples prismático, é uma camada só de células colunares, ok? A uretra, estratificado prismático. Então, assim, basicamente é só exemplificando para vocês, mas vocês têm que entender a classificação, tá bom? Lá que eu mencionei anteriormente. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês darem uma olhada, tá bom? Ó, pavimentoso, revestimento dos vasos, ó, o endotélio. Função principal, transporte ativo. Por quê? Porque tem que passar substâncias entre eles, células, né? Líquidos, então é muito importante. Ó, cúbico. Por exemplo, a gente tem os ductos das glândulas, secreção, prismático colunar, parede do intestino. Lembra que eu falei para vocês? Proteção, lubrificação, absorção de substâncias, que é essa a função do intestino, tá? Pseudoestratificado. A gente falou anteriormente ali para vocês, revestimento da traqueia, brônquios, cavidade nasal. Então, assim, dei uma olhada nessa tabelinha, ok? Que é só decorar e não tem nada demais, tá bom?
Bem facinho isso aqui. Agora a gente entra numa questão muito importante que eu falei com vocês na aula de citologia, tá bom? De membrana, lembra? E agora a gente vai relembrar isso aqui para quem não pegou aquela aula, ok? Bom, gente, lembra que eu falei para vocês que as células epiteliais, elas têm que ficar juntinhas, elas têm pouca matriz extracelular, porque elas têm função basicamente de revestimento, tá? Algumas células, né, alguns tecidos têm exceção a isso de não precisar ficarem juntinhas, como por exemplo o endotélio que eu falei para vocês, tá bom? Mas tem mecanismos que fazem no momento aquelas células ficarem separadas, mas o ideal é elas ficarem juntas. E o epitélio da pele, por exemplo, a nossa epiderme, são células que necessitam dessas especializações de membrana para que não tenha extravasamento nem entrar substâncias indesejadas ao nosso corpo, ou seja, para exercer a proteção efetivamente, ok? Então vamos lá, a primeira especialização de membrana. A gente tem os desmossomos, tá bom? Esses desmossomos são comparáveis a uma junção de botão de pressão. Sabe aquele botão que você cola na parede de plástico para você pendurar algo? É basicamente isso. É um botão de pressão que vão ser duas placas de proteínas, uma em cada célula, tá bom? A gente tem uma célula do lado e uma célula do outro. E cada uma tem um botão de proteína, tá bom? Que vão se associar em cada botão de proteína de cada lado da membrana da célula, vai transmitir filamentos proteicos que vão se associar com a placa da célula vizinha, tá bom? Esses filamentos proteicos vão se amarrar entre si, tá bom? Um botão proteico com o outro, e aí vão manter as células juntinhas, ok? Então, basicamente, essas são as funções do desmossomos, tá bom? Esses desmossomos que estão na parede da membrana das células, eles estão ligados também firmemente à estrutura do interior celular de cada célula, ou seja, além de estar ligado à célula vizinha, ele também está ligado ao citoesqueleto interior da própria célula, ou seja, ele mantém uma estrutura adequada, tá bom? Uma estrutura bem estável para que não arrebente a membrana plasmática ao ser puxada pela outra célula, tá bom, gente? A próxima junção adesiva. Bom, como o próprio nome já diz, é como se ela fosse um adesivo mesmo, para colar uma célula na outra, tá bom? Elas são regiões, gente, que elas como se fosse um cinturão na célula, tá bom? Eu vou mostrar a figura para vocês entenderem melhor, tá bom? Que elas estão na porção superior, que a gente fala apical das células epiteliais, tá bom? E ela promove bastante adesão, tá bom? Esse cinturão é de actina e miosina, duas proteínas importantes que a gente vai ver no tecido muscular, que eles mantêm a estabilidade dessas junções adesivas, tá bom? E também consegue fazer que as células se contraiam e se distendam, tá? Então, assim, a gente tem um cinturão de actina e miosina, tá bom? Que formam as junções adesivas, e esse cinturão está envolto de cada célula, ok? E além disso, esse cinturão emite filamentos de caderina para o espaço intercelular, ou seja, entre as células, e aí esses filamentos de caderina vão colar na outra célula que também tem um cinturão de junção de adesivos, beleza? Junções adesivas. E aí vai fazer o adesivamento das células, ok? Vai manter elas unidas também. Outro tipo de zona de oclusão, outro tipo de especialização são as zonas de oclusão, tá? Essa zona de oclusão é muito importante por vedamento, tá? Tanto a junção adesiva como o desmossomo, eles mantêm a célula unida, mas eles não vedam, tá? Eles têm espaço intercelular ainda, ok? Eles mantêm as células unidas, mas não fazem bloquear o intercâmbio de substância entre elas, tá bom? As zonas de oclusão são proteínas que estão muito fortemente grudadas, tá bom? E elas bloqueiam o espaço intercelular, ou seja, é muito importante para fazer o bloqueio que substâncias não extrapolem para fora e que substâncias indesejáveis não
entrem sem a permissão do tecido, ok? Então elas formam uma barreira, não vai passar ninguém. Então, as zonas de oclusão fazem com que toda substância que entre no nosso organismo passe necessariamente por dentro da célula, ou seja, passe pela membrana, entre na célula, seja metabolizado e a célula possa identificar e, se tiver alguma coisa nociva, seja jogado fora. Caso essa barreira seja perdida, ou seja, por exemplo, numa lesão, num corte, né? Num ferimento, ou seja, perdeu a barreira epitelial da pele. Então você vai expor o nosso interior ao meio externo. Aí entra a questão do sistema imunológico para atuar na barreira aí contra esses agentes. Mais para frente a gente vai falar do sistema imunológico, mas vocês já conseguiram ver que a zona de oclusão é muito importante por uma barreira física para a proteção do corpo. Ok, gente? Bom, outra junção muito importante são as junções tipo gap. Bem, gente, essas junções aqui são bastante, então é estudando mesmo, é lendo o slide, relendo, fazendo resumo que vai gravar, tá bom? Bom, essas junções tipo gap são pequenas regiões circulares com tubos de conexina. Essa proteína chamada conexina, já o nome já diz a função da junção tipo gap, que é de comunicação entre as células vizinhas, tá? Essa junção tipo gap, gente, ela mantém um canal de comunicação como se fosse um caninho, tá? Entre uma célula e outra, e aí consegue passar pequenas moléculas, íons, tá? Das células vizinhas, uma para outra. Quando a gente falar de tecido muscular cardíaco, tá? Vocês vão ver que o tecido muscular cardíaco ele tem muitas junções tipo gap, tá, gente? Por quê? Ele precisa, quando há sinapse elétrica, né? O que é a sinapse elétrica? É a transmissão de vários íons de sódio e potássio, né? Então, esses íons têm que passar de uma célula a outra para transmitir o impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso é transmitido através das junções tipo gap, tá bom? Que os íons passam por aí, por esses canais de comunicação. Mas mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? E tecido muscular cardíaco faz parte do tecido muscular, não é tecido epitelial, tá, gente? Vamos lá. Outras especializações. Essas são especializações de borda celular, que estão na borda da célula. Eu falei algumas para vocês naquela aula de membrana. Vamos relembrar também que é muito importante a gente saber isso aqui. As microvilosidades, lembra que eu falei do intestino? As microvilosidades, gente, são muito importantes para aumentar a superfície de contato. O que são microvilosidades? São vilos, vários quebra-molas que tem no tecido epitelial, tá bom? Que a gente consegue ter uma maior quantidade de tecido em menor área, tá bom, gente? Mais para frente eu vou mostrar uma figura para vocês. Ou seja, você aumenta a superfície de contato, você aumenta a área que vai estar em contato com os alimentos e aumenta a capacidade absortiva, tá? Muito importante para vocês entenderem que mais para frente a gente vai falar de sistema digestório e algumas doenças, gente, como por exemplo a doença celíaca, do glúten, e outras doenças, elas destroem as microvilosidades, por exemplo a giardíase, tá? Elas destroem as microvilosidades do intestino e aí diminui a área de absorção do intestino. E aí a pessoa começa a ter desnutrição, subnutrição, porque ela não absorve direito, tá bom? Então, as microvilosidades estão muito relacionadas com as doenças também, que tem muitas doenças que atacam as microvilosidades intestinais. E aí a pessoa tem um quadro de desnutrição, ok, gente? Outro tipo de especialização de borda são as invaginações, tá? O que são invaginações? In quer dizer para dentro, né? Então você vai formar um buraco, uma invaginação dentro da célula, tá? Então, como o nome já diz, são dobras internas na membrana celular, presentes nos epitélios especializados em intercâmbio de substâncias, como os túbulos renais. Ou seja, gente, a gente viu o epitélio dos túbulos renais, que são células cúbicas, tá? Essas células cúbicas, eles têm essas invaginações, por quê? Porque os túbulos renais absorvem substâncias do sangue, né? O sangue vai passar por ali, os
Túbulos renais têm que absorver íons, né, algumas pequenas proteínas, então essas invaginações ajudam para que ocorra essa absorção. Outra especialização de borda são os cílios, né? O que são os cílios? São estruturas móveis em forma de pelos microscópicos. Ou seja, eles estão presentes em epitélios que precisam constantemente remover muco e partículas acumuladas. E aqui eu botei como exemplo a traqueia, né? A gente vai falar da traqueia, o que faz parte do sistema respiratório. Ou seja, a gente tem muito muco, a meleca que a gente forma, né? Todos nós formamos, vem desse muco, tá? Que conforme vai absorvendo a sujeira que fica presa nesses cílios da traqueia e de outros epitélios também, tá? Como o epitélio respiratório. E aí, esse muco sendo formado, vai formando a meleca porque fica grudado muita poeira, muita sujidade, e isso é muito importante para a proteção do sistema respiratório, para que não entre partículas indesejáveis no nosso pulmão. E outro lugar que tem cílios são o interior das tubas uterinas. Por quê? Porque os gametas, né, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles têm que se movimentar para ocorrer a fecundação. E os cílios presentes na parede da tuba uterina conseguem fazer essa movimentação, tá bom? Ajudar nessa movimentação. Que eles ficam lá movimentando e aí a célula vai indo para o interior uterino. Ok, gente? Vamos lá. Bom, muito importante também no tecido epitelial, lembra que eu falei para vocês que tem tecidos adjacentes ao tecido epitelial, tá? Então vamos lá, e a gente vai começar esses tecidos adjacentes, tá? Bom, gente, a gente tem uma coisa chamada lâmina basal, que está adjacente ao tecido epitelial. Todo tecido epitelial ele está ligado a uma lâmina basal. O que é uma lâmina basal? São tipo um tapetinho cheio de glicoproteínas e fibras de proteína colágeno basal, tá? Essa rede de proteínas e fibras entrelaçadas da lâmina basal tem a função de dar suporte para esse epitélio, tá bom? Ancorar esse epitélio, fazer a transição do epitélio com o tecido conjuntivo que vai estar embaixo dele, ou seja, subjacente, vai ajudar nesse intercâmbio de substâncias que virá de outros tecidos, ok? E contra micro-organismos, ou seja, se a barreira do epitélio não foi suficiente, a lâmina basal ajuda a bloquear também, ok, gente? E a lâmina basal está ligada ao tecido epitelial pelos hemidesmossomos. Como o nome já diz, é como se fosse um desmossomo pela metade, ou seja, é metade daquele botão proteico que não vai estar ligado a outra célula em si. Vai estar ligado a essa lâmina de proteínas. Ok, gente? Para ligar o tecido epitelial e manter firme e grudado com essa lâmina basal. Então, são os hemidesmossomos que fazem isso. Ok? Entenderam, então, a diferença de desmossomos? Desmossomos são entre as células. São dois botões proteicos ligados por proteína. O hemidesmossomos não, serão um botão proteico ligado à lâmina basal. Ok, gente? Bom, eu coloquei uma observação. O tecido conjuntivo, quando o tecido conjuntivo é associado abaixo da epiderme, eu vou falar para vocês quando eu falar de pele mais para frente, tá? Eu vou falar de uma coisa chamada membrana basal, tá bom? Que é a associação dessa lâmina basal com o tecido conjuntivo subjacente, tá? Que aí forma a membrana basal, mas eu vou falar mais para frente sobre isso, tá bom? Aqui, ó, olha que desenho bonito, ó. Então, eu coloquei para vocês as especializações de membrana. Olha lá em cima, vamos de cima para baixo, tá? A gente começa com as microvilosidades, ok? Ou seja, esses dobramentos da borda celular, ok? Aí volta mais para baixo, vai descendo. A gente tem as zonas de oclusão, ou seja, vocês estão vendo aí que elas estão fechando o espaço intercelular, elas estão mantendo super grudado
super grudadas às células, e aí não deixa passar nada, nem de fora nem de dentro. Então, muito importante também. A próxima é a zona de adesão. Você vê aí que não, lógico, não dá para ver o cinturão, né? Que tá numa visão, um corte que não dá para ver o cinturão, mas é um cinturão, tá, gente? E esse cinturão em cima aí nessa parte laranja, ele é de actina e miosina e contorna toda a região superior da célula, tá bom? E ele mantém grudado aí pelas proteínas, tá bom? Mais para baixo, ó, você tem os desmossomos. Então o botão proteico aí em vermelho, né? Um em cada célula, um cada lado de cada célula. E aí você tem proteínas no interior desse botão, tá bom? No espaço intercelular que vai manter grudadas essas células. E aí esses filamentos azuis, ó, eles vão estar ligados à estrutura interna da célula, ao citoesqueleto, tá bom? E aí vai manter a estabilidade, né, desse tecido, tá bom? Que a onda de mecânica que movimente uma célula seja transmitida a outra, ok, gente? E mantém estável, que a célula não se deforme tanto, tá bom? Numa movimentação. A próxima é a junção comunicante, aí, ó, são vários caninhos um entre o outro, entre as células, que vão transmitir as substâncias, íons e tudo mais. E embaixo da célula aí a gente tem os M-desmossomos, que são um botão proteico só, um botão amarelinho, tá vendo? Eles também vão estar ligados à estrutura interna da célula e eles vão manter contato com a lâmina basal em amarelo aí para vocês darem uma olhada. Ok, gente? Aqui uma imagem bem melhorzinha. Olha lá o cinturão de actina, ó, a zona de adesão. Olha lá, em azul. Você consegue ver, ó, bem em cima assim, você consegue dar uma olhada. A zona de oclusão, ocludindo tudo. O filamento de actina contornando a célula toda. Então, assim, gente, vários botões de desmossomos, ó, várias placas no interior da célula, tá bom? Olha os conexinas, as conexônios, né, das junções tipo gap. Você vê vários caninhos dentro onde as substâncias passam. Então vocês dão uma olhada com calma nessa imagem para vocês entenderem melhor. Aqui a minha função, a função que eu coloquei para essa imagem é ilustrar tudo que a gente falou anteriormente, tá bom? Eu quero que vocês tenham bem claro a função disso aqui, porque quando a gente falar da fisiologia, né, da função dos sistemas, será muito importante você entender a função dos tecidos, ok, gente? Aqui eu coloquei, a imagem não está muito boa, mas é a lâmina basal, tá bom, gente? Aí você vê vários tipos de proteínas ligadas, fibras colágenas, tá bom? Aí ele faz uma diferenciação de lâmina lúcida e lâmina densa, mas não precisa saber disso não, tá bom? É só você saber que são vários filamentos de proteínas ligados à célula, ok, gente? Aqui, ó, muito importante, coloquei para vocês as vilosidades intestinais, ó, pra vocês darem uma olhada, ok, gente? Muito importante para nutrição. Então a gente tem um intestino aí, tá bom? E aí vocês conseguem dar uma olhada. Essas vilosidades estão ligadas aos vasos linfáticos, capilares, às artérias, tá bom? Que aí quando os nutrientes passam por essas vilosidades, por esse epitélio, já vai direto para os vasos sanguíneos, tá bom? E vai lá para o fígado ser metabolizado. Olha aqui, nem isso tudo aqui é tecido epitelial, tá bom, gente? Tem tecido conjuntivo e tecido muscular também. Mas olha na camada íntima, que é a camada mais interna que a gente chama. Olha aí, você tem um endotélio, ó, tá vendo? Mais internamente com tecido pavimentoso simples ou uniestratificado. E aí você tem a lâmina basal logo em seguida e uma lâmina elástica, porque os vasos sanguíneos têm que ser elásticos, né? Porque sai uma pressão do coração, né? E essa pressão é transmitida e o vaso sanguíneo muda a quantidade de sangue no interior dele, então ele tem que se distender. Beleza, gente? Olha
outra figura também pra vocês darem uma olhada. Epitélio respiratório, coloquei aqui só para vocês ilustrarem, tá bom?